Fala pessoal, beleza? Vou estar resolvendo aqui agora as questões da lista 2, ok? Lista 2, primeiro ano da Escola de Virtuals, ok? Então, se você tem alguma dúvida em alguma questão ou não entendeu, ok? Assiste o vídeo todo, vai direto para a questão que você não entendeu, beleza? Mas vou estar corrigindo toda a lista agora. Beleza, então. Bora lá para a resolução. Questão 1. A questão diz o seguinte: os átomos, e aí ela fala, diferem de elemento para elemento, são as unidades envolvidas nas transformações químicas, são indivisíveis, constituem de unidades com núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. Dessas afirmações estão incluídas na teoria atômica de Dalton somente. Então ele quer saber aqui sobre a teoria de Dalton. Dessas afirmações aqui, quais estão condizentes com Dalton? Diferem de elemento para elemento? Isso aqui, tá certo. São as unidades envolvidas nas transformações químicas? Também está correto. Segundo Dalton, são indivisíveis? Correto também. Constitui de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons? Isso aqui não tem nada a ver com Dalton. Okay? Dalton dizia que os átomos não possuíam carga elétrica. Logo, a alternativa correta vai ser a alternativa E. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Agora vamos para a questão 2. Questão 2, pessoal, diz o seguinte: considerando o autor e a ideia, associe a primeira coluna à segunda. Então eu tenho aqui Dalton, Rutherford, Thomson, e aí vem, modelo atômico planetário. Quem é que propôs esse modelo atômico que a gente chama de modelo planetário, pessoal? O modelo planetário é Rutherford, ou seja, B. Átomo indivisível. O modelo atômico que era considerado indivisível era o modelo atômico de Dalton. Então, resposta A. Modelo atômico do pudim de passas. Quem apelidou, na verdade não foi ele que apelidou, apelidaram, mas o modelo que teve aí, ganhou esse apelido de modelo pudim de passas foi o modelo de Thomson. Então, C. Logo, a alternativa correta, letra E. Beleza? Próxima questão, questão 3. Fulvestre. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, o que pode ser considerado como uma descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então a questão 3 está pedindo aí a contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então, o átomo ser indivisível? Errado, né? Isso aqui o átomo não é indivisível e isso não é uma contribuição de Thomson. A existência de partículas subatômicas, olha só, essa é uma contribuição do Thomson, ok? Vamos marcá-la direto? Não, vamos analisar as outras questões primeiro. Os elétrons ocupam níveis discretos de energia? Isso aqui é modelo atômico de Bohr, ok? Isso aqui é modelo atômico, modelo atômico de Bohr. Modelo atômico de Bohr. Modelo indivisível, modelo de Dalton. Aí fala aqui, os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo. Quem propôs isso aqui é o modelo de Rutherford. E o átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Isso aqui também é Rutherford, ok? Ou seja, o único que está falando aqui sobre uma contribuição de Thomson é a alternativa B. Beleza? Próxima questão, pessoal, questão 4. Questão 4 diz o seguinte: a descoberta do núcleo atômico está relacionada à experiência realizada por... Então, aqui fala do núcleo atômico. Ele sugere para nós Thomson, ele sugere Millikan, ele sugere Faraday, ele sugere Bohr e ele sugere Rutherford para nós. Thomson é o cara do pudim de passas, ele foi o descobridor do elétron, mas ele não falou nada sobre núcleo. Millikan foi o cara que descobriu a carga do elétron, um experimento bem famoso, tá? Robert Millikan, então não tem nada a ver. Faraday foi o cara que contribuiu muito, mas no campo da eletricidade, falando sobre corrente elétrica e tudo, mas não foi o Faraday. Bohr
foi quem aprimorou o modelo que falava sobre esse átomo com um núcleo atômico e tudo mais, mas de fato a descoberta do núcleo atômico está relacionada a Rutherford, seu experimento, ok? Com partículas alfa. Então, a alternativa correta, Rutherford. Questão 5 agora, pessoal, está trazendo o seguinte: considere as afirmativas. O átomo é maciço e indivisível. Como a gente sabe, isso aqui é o modelo atômico de Dalton. E depois fala o seguinte: o átomo é um grande vazio com um núcleo muito pequeno, denso e positivo no centro. Isso aqui é o modelo atômico de Rutherford. Ok? Então a questão 5, pessoal, qual das alternativas vai estar correta? Dalton e Thomson não, Rutherford e Bohr não, Bohr e Thomson não, Thomson e Rutherford também não. A alternativa correta, letra C, Dalton e Rutherford. Questão 6 agora está trazendo o seguinte: a experiência de Rutherford, realizada em 1911, consistiu em bombardear lâminas metálicas com partículas. Partículas gama? Não. Beta? Não. Pósitron? Não. Neutrino? Não. Foi bombardear uma lâmina de ouro com partículas alfa. Ok? Próxima questão, questão 7. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Então, beleza, pessoal. Questão 7. O modelo de Rutherford ele considera a elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Errado, isso aqui é o modelo de Thomson. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Não. Isso aqui é um modelo atômico de ninguém, tá? Prótons e elétrons não estão compactados na mesma região. Núcleo de massa desprezível comparado à massa do elétron. Isso aqui é o contrário do que o Rutherford propôs, é o contrário. Elétron de massa desprezível e o núcleo com uma massa muito grande comparada ao elétron. Beleza? Uma região central com carga negativa, erradíssimo. Região central tem carga positiva para Rutherford. Só sobrou para nós aí um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons. Alternativa E, alternativa correta. UFG. Leia o texto a seguir. Ele vai dar um texto aqui, certo, para nós. E esse texto aqui, não vou ler ele, vocês vão estar lendo aí, ok? Mas basicamente esse texto ele fala sobre o modelo atômico de Joseph John Thomson. Joseph John Thomson. Modelo de Thomson, modelo pudim de passas, enfim. E aí fala o seguinte: a respeito das ideias contidas nesse texto, é correto afirmar que, a partir da descoberta dos elétrons, foi possível determinar a massa dos átomos? Não. Ok? Não foi a partir desse experimento que foi possível medir a massa dos átomos, ok? Esse experimento aqui está se referindo ao experimento Thomson. Experimento que Thomson fez. Não foi esse experimento, ele conseguiu falar para nós a relação carga, né? A relação carga-massa. Carga-massa do elétron, ok? Não foi nem a relação carga-massa do átomo. De boa? Esse experimento aqui só nos deu a relação carga-massa do elétron. Os elétrons são diminutas porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos, eternos e não considerados as partículas fundamentais da matéria. Olha só, os elétrons são diminutas porções indivisíveis, uniformes, duros, sólidos, não tem nada a ver aqui, tá? Elétrons são cargas elétricas, então a gente nem fala de um estado físico aqui para falar de dureza ou propriedade da matéria como sólido, líquido ou gasoso, ok? Então, essa aqui também está errada. Os átomos, apesar de serem indivisíveis, são constituídos por elétrons, prótons e nêutrons. Lembrando que tudo isso aqui está se referindo ao módulo do Thomson, tá? Então, para o módulo do Thomson, não tem nem prótons, nem nêutrons, não, tá? O Thomson, ele fala só de elétrons, então essa aqui também está errada, beleza? Ah, professor, mas a 2 aqui, o Thomson não chegou a considerar os elétrons como duros, sólidos, indivisíveis, eternos e depois... Não. Isso aqui nunca foi considerado, beleza? A 8 fala o seguinte: com a descoberta do elétron, com carga elétrica negativa,
pôde concluir que deveria existir outras partículas, os nêutrons, para justificar a neutralidade elétrica do átomo. Erradíssimo, tá? A neutralidade elétrica do átomo era dado que o átomo de Thomson era uma massa homogênea positiva de cargas elétricas negativas, ok? Então, o que contrabalanceava a carga era a massa positiva e com os elétrons incrustados de carga negativa, ok? Os nêutrons, eles vieram a partir do trabalho, né, claro, o trabalho de Chadwick, que foi James Chadwick foi um físico que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, pela descoberta dos nêutrons, e ele partiu do princípio do trabalho de Rutherford, que Rutherford dizia que deveria existir alguma coisa para controlar as cargas do núcleo, porque o núcleo só tinha cargas positivas, ok? Isso aí a gente troca ideia depois. 16 fala o seguinte: se descobriu que os átomos são os menores constituintes da matéria. Então, a única aqui que é minimamente verossímil, pessoal, é a 16, tá? Por quê, professor? Ah, professor, mas não tem partículas menores que constituem a matéria? Sim, mas isso aqui, ó, não foi... Eu não estou analisando o átomo como ele é hoje, eu estou analisando o átomo segundo esse texto. E segundo esse texto, a gente fala sobre o átomo na perspectiva do Thomson, ok? Então, a única alternativa correta seria essa. Ele fala, dê como resposta a soma do número das proposições corretas. A única correta é 16, então 16 mais 0 dá 16. Questão 9, ela traz o seguinte, é uma questão da UFG, ela traz aqui, né, o experimento, e aí ela traz pra gente que quem fez mesmo o experimento foi Geiger e Marsden, né, Marsden, um nome um pouco estranho, Marsden. Realizaram no laboratório do professor deles, né, o Rutherford. Falei para vocês que o Rutherford ele era professor de uma série de alunos, né, inclusive esses dois, era professor também do Bohr, enfim, é um laboratório muito produtivo. E aí a questão traz uma contextualização, e aí depois a questão explica como era o experimento, né, como é que era o experimento de Rutherford. Ele tinha um material radioativo dentro desse bloco de chumbo. Por que esse bloco era de chumbo, professor? Porque o chumbo não deixa a radiação passar por aqui, ó. O chumbo é um material bem denso, a radiação não passa por aqui. Esse material radioativo, que era o polônio, ficava aqui dentro. Esse material emitia um feixe de partículas alfa, ok? Essas partículas alfa passavam por uma placa também de chumbo, ok? PB chumbo. E aí, quando esse material radioativo passava aqui, tinha um orifício nessa chapa, passava aqui e batia nessa lâmina de ouro, e o experimento esperava que essas partículas alfa batessem nessa lâmina de ouro e atravessassem, né? O Rutherford até tinha uma frase que dizia que era como se atirassem uma bala de canhão em um guardanapo. Pensem em vocês aí, o que acontece se você atirar uma bala de canhão em um guardanapo? Bom, vai atravessar com muita facilidade o guardanapo, certo? Só que, ao fazer esse experimento, os alunos observaram, e Rutherford observou, que algumas partículas elas voltavam. Algumas voltavam aqui a ângulos de 90 graus e outras voltavam praticamente quase a ângulo de 180 graus aqui, quase que ricocheteavam. E a partir disso, Rutherford ele fez algumas considerações. Então, quais as considerações que são passíveis, né, de serem feitas a partir desse experimento? Então, primeiro aqui, ó. Descreva os resultados que deveriam ser observados nessa experiência se houvesse uma distribuição homogênea de cargas positivas e negativas no átomo. Então, se houvesse isso aqui, ó, se existisse isso aqui, o que deveria ser observado? Eu vou escrever até com isso aqui para ficar melhor. O que seria observado seria as partículas... As partículas alfa, vou colocar aqui alfa, colocar entre parênteses o A aqui, só para representar o alfa. As partículas alfa sofreriam pouca deflexão, ok? As partículas alfa sofreriam pouca deflexão.
E mesmo assim, essa deflexão que ela sofreria seria muito pequena, né? E esta seria pequena. Porque pensa aí, se você dá um tiro, pensando nessa analogia aí do Rutherford, né? É como se você desse um tiro de canhão em um guardanapo e o que ia acontecer? A bala do canhão ia passar direto, né? No máximo, com muita sorte, ia desviar pouquíssimo, né? Então era isso que o Rutherford acreditava. E aí, só que não foi isso que ele observou, né? Fazendo o experimento, ele observou que as partículas voltavam. Então, descreva aqui, né? A B pede para a gente descrever os resultados efetivamente observados por Geiger e Marsden. Então, ó, a B, olha aqui, alternativa B, né? O item B, a gente pode colocar o seguinte: foram encontradas grandes deflexões nas partículas, né? Foram observadas grandes deflexões nas partículas. Foram encontradas grandes deflexões nas partículas, né? Que partículas são essas? As partículas alfa que colidiram com a folha de ouro. Agora ele pede para a gente descrever a interpretação dada por Rutherford para os resultados dessa experiência. Então, qual a interpretação que Rutherford ele deu para esses resultados? A interpretação dele foi simples, né? A massa do átomo se concentra quase toda em um núcleo pequeno e maciço de carga positiva. Então, colocando aqui, ó, a massa do átomo se concentra quase toda em um núcleo pequeno e maciço, ok? De carga positiva. Beleza? Então essa aí seria a resposta então da C, ok? Resposta da A, resposta da B e aqui resposta da C, ok? Questão 11 agora, pessoal, ela traz o seguinte, questão 11 não, perdão. Questão 10 traz o seguinte: é a região do átomo que, a eletrosfera é a região do átomo que concentra praticamente toda a massa do átomo? Não, isso é o núcleo. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Não. A eletrosfera, onde ficam os elétrons, concentra as partículas de carga negativa. Possui partículas sem carga elétrica? Não. Partículas de carga negativa. Permanece inalterada na formação de íons. Mais na frente, né, a gente vai estudar íons. E aí a gente vai ver que para eu ter íons, eu tenho que ter a minha eletrosfera modificada, ok? Ah, professor, mas como a gente não estudou íons, o senhor coloca isso na lista de exercício? Lista de exercício é lugar da gente falar da exceção, da gente se aprofundar um pouco mais, ok? Claro que na prova eu não vou cobrar o que eu não passei na sala de aula, mas na lista de exercícios é um bom momento para a gente estar indo além do que a gente vai na sala de aula. Por fim, a eletrosfera tem um volume praticamente igual ao volume do átomo. Resposta correta, ok? Só para a gente imaginar uma analogiazinha aqui, né? Núcleo de carga positiva e com partículas de carga neutra, ok? E ao redor desse núcleo, só um minutinho, e ao redor desse núcleo, o núcleo aqui, e aí ele bem conciso, e ao redor desse núcleo fica a eletrosfera, ok? Que é basicamente o volume do átomo. Questão 11, pessoal, diz o seguinte: ao longo da história da ciência, diversos módulos atômicos foram propostos até chegarmos ao módulo atual. Com relação ao módulo atômico de Rutherford, marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações que seguem. Foi baseado em experimentos com eletrólise de solução de sais de ouro. Alternativa falsa, tá? Isso aqui, o experimento de Rutherford foi bombardear
partículas alfa uma lâmina de ouro. Não tem nada de eletrólise com sais de ouro, não. Viajou aqui. É um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. Alternativa verdadeira. É um modelo, né, só recapitulando aqui, né, ele observou na deflexão das partículas alfa que foram bombardeadas na folha de ouro que deveria haver um núcleo muito denso, com muita massa, para essas partículas baterem e ricochetearem, né? É um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons, partículas de carga negativa, em contato direto com prótons, partículas de carga positiva. Viajou legal, né? Não tem nada disso que apresenta elétrons em contato direto com prótons, nada. Tudo isso aqui tá bem errado. Questão aqui, ó, falsa. Ok? De boa. Passando aqui para a próxima. Não dá nenhuma informação sobre a existência de nêutrons. E essa daqui, ó, ela traz uma pegadinha. Por quê? O físico, cientista que propôs, né, os nêutrons foi James Chadwick. E esse James Chadwick, ele propôs os nêutrons e inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1935 pela descoberta dos nêutrons, graças às considerações que o Rutherford fez sobre o átomo. Como assim, professor, graças às considerações do Rutherford? O Rutherford, ele não conseguiu detectar os nêutrons, mas ele disse que para que o núcleo ficasse instável, com cargas positivas, deveria ter alguma coisa lá, ok? Que auxiliava nessa estabilização. Então, por ele pontuar que deveria existir algumas coisas, eu não posso dizer que não dá nenhuma informação sobre a existência de nêutrons. O modelo de Rutherford, ele não fala da existência de nêutrons, mas ele nos dá algumas informações que podem ajudar e que ajudaram, né, o James Chadwick a chegar na proposição do nêutron. Então, essa questão aqui, ó, é falsa, ok? Porque, sim, ele dá informações sobre a existência do nêutron, ok? Ele dá pistas sobre essa existência. Então, a última aqui diz o seguinte: foi deduzido a partir de experimentos de bombardeamento de finas lâminas de um metal por partículas alfa. Okay? O experimento de Rutherford foi basicamente isso. Foi deduzido a partir de experimento de bombardeamento de lâminas finas de metal, nesse caso metal ouro, né, por partículas alfa. Então, a sequência correta aqui, né, fica F, V, F, F, V. Beleza? Questão 12, pessoal, vai falar o seguinte para nós. O modelo atômico de Dalton é utilizado nos dias de hoje para explicar alguns processos ou fenômenos. Assinar a alternativa que pode ser explicada por esse modelo. Então, como ele disse aqui, né, é sobre o modelo de Dalton e está perguntando basicamente qual desses fenômenos aqui que são explicados pelo modelo de Dalton. Então, excitação eletrônica é raro, né, porque o Dalton átomo nem tinha elétrons. Lei da conservação de massas, a lei de conservação de massas do Antoine Lavoisier foi uma importante teoria para Dalton se basear no seu modelo atômico, ok? Então essa é a nossa melhor resposta, porque está certo até agora. Vamos ver se tem alguma outra que é minimamente plausível. Orbital molecular, órbitas, né? Orbital molecular, órbitas das moléculas, se refere à eletrosfera, tá? E para Dalton, mais uma vez, o átomo não tinha carga elétrica, então não existe elétron para Dalton, ok? Errado aqui. Ligação tônica. Primeiro que nem existe essa coisa de ligação tônica, aqui o certo é ligação iônica. E para falar de ligação iônica, a gente tem que falar de elétrons, e falar de elétrons a gente não está falando de Dalton, beleza? E solubilidade não tem nada a ver com solubilidade com Dalton, tá? Dalton não fala nada sobre solubilidade. Ele fala sobre conservação da massa, ele fala sobre um modelo de átomos maciços e indivisíveis, ok? Sem cargas elétricas, então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Vamos agora, pessoal, para a questão 13, ok? A questão 13 nos traz o seguinte: de acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares.
eles seriam formados de 3 partículas ainda menores, os quarks. Admitindo-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam prótons e nêutrons. O quark up, de carga elétrica positiva igual a 2/3 do valor da carga do elétron, e o quark down, de carga elétrica negativa igual a 1/3 do valor da carga do elétron. Beleza? A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron. Então, ele falou para nós que o quark up ele tem um valor de 2/3 positivo e os quarks down tem uma carga de 1/3 negativo, ok? U e D. Então, olha só, eu tenho que fazer a soma dessas cargas aqui, de modo que para o próton, ao resultado desses valores aqui, D igual a mais 1, ok? E para o nêutron, D igual a 0. Essa questão aqui, vocês vão falar assim, professor, isso aqui o senhor não explicou, beleza? E essa questão aqui, ela é engraçada porque de fato eu não expliquei. Mas por que eu coloquei essa questão então se eu não expliquei ela? Primeiro, lista de exercício é o lugar onde a gente vai fazer as nossas exceções, onde a gente vai expandir nossos conhecimentos, e mais do que isso, essa questão aqui, ó, por mais que eu não tenha explicado ela, a gente não precisa, tá? Eu não precisaria ter explicado nada para vocês resolverem ela, beleza? Parte da ideia da lista de exercício, parte da ideia de você estar estudando química, é você aprender a resolver problemas, aprender a desenvolver seu raciocínio lógico, ok? E apenas com raciocínio lógico você consegue resolver essa questão. Você só tem que ter raciocínio lógico e saber de uma coisa: prótons carga 1 positivo, nêutrons carga 0, que é uma informação que vocês têm lá desde o 9º ano. E além disso, mesmo desde o 9º ano você tem essa informação, mas além de vocês terem essa informação desde o 9º ano, eu comentei isso aqui na sala de aula. Então, qual vai ser essa soma aqui que vai dar certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, DDD, eu teria aqui, né, menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3, ok? Menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3 seria, quando eu tenho soma ou subtração, né? Na verdade, a operação, elas dividem, a operação de soma e a operação de subtração dividem as mesmas propriedades. Então, quando eu tenho soma ou subtração de frações, de denominador igual, conservo o denominador, 3, e somo os numeradores, menos 1, menos 1, menos 1 vai dar menos 3, menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1, ou seja, é o contrário do que ele nos dá aqui. Então, professor, como é que ficaria a forma correta? Vou colocar agora direto a forma correta. Seria o seguinte, olha só, para eu ter uma carga 1 para o próton, eu teria que ter um quark up mais outro quark up, e eu vou colocar aqui, ó, mais um quark down, ok? Mais vezes menos, porque aqui eu tenho uma operação de multiplicação quando eu coloco parênteses aqui, né? Mais com menos, menos com mais, é mais vezes menos, vai resultar, mais vezes menos vai dar menos, então fica 2/3 positivos, mais 2/3, menos 1/3. Vou conservar o denominador e vou somar aqui, ó, 2 mais 2, 4, menos 1. 4 menos 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, ok? Resolvendo só essa primeira aqui, então, ó, o que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter um quark up, quark up, quark up e um quark down, ok? Se eu observar aqui, ó, só na alternativa C que eu tenho isso, ok? É claro que a ordem aqui mudou, mas em soma a ordem dos fatores não altera o resultado final. Então, ó, só na alternativa C que eu tenho isso. Por desencargo de consciência, eu vou fazer esse cálculo aqui também para o que ele fala que é a carga, o nêutron, né? O que ele fala que é o nêutron aqui nessa questão, na alternativa, né? Que é a C, que é up, down e down. Olha só, o up vale 2/3, né? Positivos, mais 2/3. Aí aqui, já vou colocar direto, porque vou colocar mais esse, mais aquele, enfim. No final vai ficar menos 1/3, menos
1/3. É o que está aqui, certo? Porque o up vale isso, o down vale isso. Então, como é que vai ficar, professor? O 3 denominador é igual em todos, então vou colocar aqui 3, tá? Vai ficar 2 menos 1 menos 1. 2 menos 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. A carga do nêutron é 0, então o nêutron é 0. Alternativa 13, questão 13 respondida. Questão 14, para a gente finalizar, diz o seguinte. Ela fala sobre o modelo atômico nucleado, existe há menos de 100 anos, né? É claro, uma questão antiga, então, uma questão de antes de 2011, né? Então, já passou aí dos 100 anos desse modelo. Enfim, aí ele fala aqui, ó, sobre o modelo atômico nucleado de Rutherford, considera as seguintes proposições. E quais proposições eles nos dão? O átomo seria semelhante ao sistema solar. O núcleo carregado positivamente estaria no centro, como o Sol, e os elétrons com carga negativa estariam girando em órbitas circulares ao seu redor com os planetas. Corretíssimo. Depois, ele vai falar aqui para nós, a 2 diz o seguinte: Rutherford propôs que os núcleos são formados por dois tipos de partículas subatômicas, os prótons e os nêutrons. E isso aqui tá errado, tá? Rutherford ele falou que os núcleos eram compostos de partículas positivas, mas ele não falou especificadamente de prótons ou nêutrons, tá? Ele pode até ter sugerido ali os prótons, mas ele não falou nada dos nêutrons, ok? Então, a 2 está errada. Então, se a gente for vir aqui direto, a gente já pode eliminar a B, porque contém a 2, posso eliminar a C, porque contém a 2 também, e posso estar eliminando todas as proposições são corretas. Porque, né, eu basicamente não sei, eu já sei que a 2 está errada, então não pode ser todas as alternativas corretas. Então, só fazendo esse procedimento aqui, eu já sei, já reduziria bastante a chance de erro se eu fosse chutar, né? Mas a gente está aqui para fazer certinho, não está para chutar. Afirmativa, proposição 3 diz o seguinte: em seus experimentos, Rutherford obteve evidências de que o núcleo é muito pequeno em relação ao tamanho total do átomo e que nele se concentra praticamente toda a massa atômica. Corretíssimo. Alternativa correta, alternativa D. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução da lista. Espero que a resolução da lista tenha ajudado vocês. Tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, me perguntem, ok? Tirem as dúvidas. Provavelmente você está vendo esse vídeo para ajudar para estudar para a prova, ok? Então talvez não tenha muito tempo para dúvidas, mas caso tenha dúvidas pode me abordar no corredor da escola e tudo, que vocês sabem que eu vou estar respondendo vocês. De boa? Mais uma vez, espero que ajudem, ok? Não deixe de comentar aí no vídeo, por favor. Gostaria que vocês comentassem o nome e a turma de vocês para eu ter um norte aí de quem é que está assistindo os vídeos, quem é que está utilizando o material para estudar, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.